passagem quando de obras visuais. Bom, passando para o próximo, inciso 13, esse aqui é uma mera reprodução do que já existe na lei e que, portanto, aqui estamos concordando, então não tenho aqui maiores observações. Passaria, então, para o seguinte. 14. Isso aqui, a ideia é de algo que já existe na lei atual, ou seja, de que a representação teatral, a execução musical, principalmente no recesso familiar, para fins didáticos, ela seja permitida, né? Na proposta, existe uma ampliação disso, com a qual nós estamos aqui concordando, para estender isso para recitação, declamação, exibição audiovisual. Aqui uma sugestão, talvez, do ponto de vista da regulamentação, da utilização da palavra utilização, né, que é mais abrangente. E nós percebemos também que existe aqui essa ampliação, ela se dá, inclusive, para outras formas de utilização, que estão na próxima tela. Aqui está. Então, esse A, para fins exclusivamente didáticos, não está sublinhado, porque isso já existe na lei atual. Então, qual é a novidade? Novidade aqui são essas letras B e C, né? Quando existe finalidade de difusão cultural e multiplicação de público, né, formação de opinião ou debate, por associações cineclubistas assim reconhecidas. Ou seja, a ideia aqui é permitir a exibição de uma obra audiovisual por cineclubes. Uma sugestão aqui seria de expandir isso ainda um pouco mais, quer dizer, não apenas para associações cineclubistas, mas a quaisquer associações com finalidade cultural, né, quando não existe, então, a intenção de lucro. E o item C, aqui uma inclusão, a possibilidade, enfim, de utilização disso no interior dos templos religiosos e exclusivamente no decorrer de atividades litúrgicas, tá? Com a qual, então, estamos aqui concordando. Na tela seguinte, nós temos também aqui, em decorrência, né, na verdade, isso é algo que já existe na lei de direitos autorais atual, mas que foi um pouco expandida, que é a possibilidade de representação teatral, né, a recitação, exibição audiovisual e execução musical, desde que não tenha intuito de lucro e que o público possa assistir de forma gratuita, realizada no recesso familiar. E aqui uma novidade, né? Ou nos estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos discente e docente, pais de alunos e outras pessoas pertencentes à comunidade escolar, tá? Com a qual aqui nós estamos também concordando plenamente. Na tela seguinte, nós temos aqui um dispositivo muito importante para as bibliotecas e para a questão do acesso à cultura e informação, que é a possibilidade, né, de comunicação e de colocação à disposição do público, né, das obras protegidas por direito autoral por parte de bibliotecas, né, inclusive com a possibilidade de que essa disponibilização se dê por meio de redes internas, né. Aqui também nós poderíamos pensar, a título de sugestão, de uma ampliação disso, principalmente nas hipóteses, por exemplo, de empréstimos de livros entre bibliotecas, que é uma prática muito comum, né? Ou até mesmo essa disponibilização de redes que são comuns entre bibliotecas, né? Então, estaria aqui colocando como sugestão uma possível ampliação desse inciso para que isso não ficasse apenas no interior das suas instalações, mas essa possibilidade de disponibilização também quando nós estivermos diante, enfim, de redes entre bibliotecas ou mesmo de empréstimos entre bibliotecas. Na tela seguinte, nós temos aqui uma novidade importante, que é a reprodução sem finalidade comercial de obra literária, fonograma ou obra audiovisual que esteja fora de catálogo, né? A minha sugestão aqui é a seguinte: nós sabemos que existe isso, até é algo que
Eu não estou aqui de maneira alguma taxando como forma definitiva, né? Eu sei que aqui nós precisamos até evoluir num debate, principalmente com as editoras, né, de qual o conceito que vai se utilizar, o que é uma obra esgotada, né? Por exemplo, na proposta de redação, só lembrando aqui, o que está em vermelho é a proposta de redação que eu estou sugerindo que seja excluída. Em verde, o que eu estou sugerindo que seja incluído. Até me desculpem, eu lá tive uma certa dificuldade com o manejo ali das coisas, mas, enfim, em vermelho excluído e em verde o que eu estou sugerindo que seja incluído. Então, essa definição da proposta, cuja última publicação não conste mais em catálogo, a meu ver, é um pouco perigosa, pode se transformar em letra morta, porque muitas vezes o livro ele pode continuar em catálogo, mas ele não está disponível, não está mais em estoque, né? Então, a minha sugestão seria de retirar toda essa frase aqui, para manter apenas da qual não existe estoque disponível, né, para venda por parte do responsável por sua exploração econômica. Seria uma sugestão. Tá? Que, enfim, até gostaria de ouvi-los aqui no debate que vai se estabelecer. Na tela seguinte, nós temos também uma regra nova, com a qual eu estou aqui concordando, né, da possibilidade de reprodução e qualquer outra utilização de obras de artes visuais para fins de publicidade relacionada à exposição pública ou venda dessas obras. Tá? Não vejo problema, vejo isso, enfim, com bons olhos. Tá? Por essa razão, não estou aqui tecendo maiores comentários. Tela seguinte. Temos aqui o inciso 19, que eu considero bastante importante, porque aqui nós temos a tal cláusula geral, né, tão debatida, com relação às limitações de direitos autorais. Então, do que se pode perceber, a opção da proposta foi por um rol exemplificativo, né, associado a uma cláusula geral, que seria esta aqui. E que é importante essa cláusula geral, né? Eu acho que nesses debates, desde o início, né, muito se evoluiu a respeito da questão da cláusula geral, do rol taxativo, muito se escreveu, muito se debateu, mesmo quando nós saímos com uma proposta, na ocasião da BPI, que era simplesmente de se ter uma cláusula geral. Eu acho que, inclusive, amadurecemos um pouco mais isso, mesmo naquele momento, sempre foi colocado como uma proposta para debate, ou seja, talvez até um aspecto mais simbólico de trazer a questão para discussão do que propriamente de dizer que aquele seria realmente o melhor caminho. Nós, assim, sempre defendemos a cláusula geral, mas sem excluir a possibilidade de se ter, enfim, alguns exemplos, até para facilitar na interpretação, que me parece que foi esse o caminho aqui seguido, e com o qual eu estou concordando. Essa cláusula geral ela é muito importante porque nós temos aqui a palavra educação, né, que é algo que, por incrível que pareça, a nossa lei de direitos autorais ela não traz, né, apesar de todas as relações que já foram mencionadas nos painéis anteriores, da questão da proteção autoral, com a educação, com o acesso, a nossa lei de direitos autorais, infelizmente, não traz. Então, nós, por meio dessa cláusula geral, com a qual estamos concordando, inclusive ela é bastante ampla, porque ela coloca aqui a possibilidade de uso para recurso criativo, né, que teria que ver até, de acordo com o que o professor Manuel colocou no painel anterior, como compatibilizar, no caso de uma mudança daquele outro inciso, já que a possibilidade, por exemplo, de remix ou essas outras questões estariam aqui e que são importantes, né, para os dias de hoje. Então, essa cláusula geral, bastante importante, nós estamos aqui concordando com a redação, ela segue bem aqui a linha dos 3 passos da Convenção de Berna. Estou já aqui finalizando, nós temos na próxima tela, e aí uma questão, a meu ver, bastante polêmica. Esse parágrafo único, ele faz referência ao inciso 1º, que foi